Senhoras e senhores, está começando mais um GPS. Na verdade, estreando. Né? Se você tem alguma sugestão a respeito do nome desse quadro, deixa aí nos comentários. Mas a ideia é transmitir uma orientação, que ela pode ser ou não abstrata. Normalmente vai ser, porque dentro dessa cabecinha aqui, normalmente as ideias não fluem de maneira linear. Enfim, hoje eu queria trazer aqui um pouco sobre a minha rotina, né? Sobre o evento que aconteceu. E basicamente eu fui sair do trabalho, né? Fui pegar o trem. E nesse percurso, pouco antes de eu sair, começou a chover. E deu uma chuva forte, cara, uma chuva forte. E eu não podia mais esperar, né, a chuva passar. E falei, cara, foda-se, eu vou na chuva. E os meus companheiros de trabalho ficaram confusos, né? Pô, cara, tu vai na chuva, tu é maluco, tu vai ficar resfriado e não sei o que, tu vai se molhar. Eu falei, cara, é só água. E basicamente eu fui na chuva e é isso, e cheguei na estação todo ensopado, mas esse pequeno trecho do meu dia, esse pequeno recorte da minha realidade, ele reverbera em toda a minha personalidade, porque eu internalizei muito profundo que basicamente a maioria das memórias, sejam elas positivas ou negativas, independente de como você se sente em relação a ela, vai ser sobreposta, cara. Então, esse aniversário, esse teu ex, essa comemoração que tu acha que nunca vai acabar, que tu lembra, que tu comenta, muita coisa, cara, da tua vida vai ser sobreposta, entendeu? Vai ficar na caixinha da tua memória e já era, entendeu? Então, no lugar de usar esse recurso inconscientemente, eu passei a utilizar ele conscientemente, entendeu? Porque, né, eu já trabalhei em alguns países aqui na Europa, né? Pra quem não sabe, eu moro na Espanha. E, cara, e meio que eu tô sempre indo embora. E por estar sempre indo embora, eu me acostumei com a ideia de ser esquecido, entendeu? E de esquecer. Claro que isso não é saudável, né? E também não é um incentivo para que você haja de má fé. Mas é entender que realmente isso vai acontecer. Isso é um processo natural, é uma mecânica evolutiva, entendeu? E que se você puder administrar esse recurso a seu favor, ele pode ser muito útil, entendeu? E isso também, cara, transmite uma outra vertente, né, um outro fator de que vencer, cara, não é divertido, entendeu? Vencer é fútil, é estressante, é humilhante. Muitas vezes, cara, é fazer a mesma coisa e não ver nada se mover, tá ligado? Né? Às vezes a gente vê num documentário, numa biografia, numa entrevista, e parece que oh meu Deus, que vai tocar uma música, que vai ter clímax, que vai ter né, uma garota bonita te esperando no final da linha de chegada. Mas não é nada disso, cara. Muitas vezes, quando você atinge o objetivo, aquele já nem é o seu objetivo, entendeu? Porque você brigou tanto por ele que ele perde a mais-valia. Como se quando você empregou aquela jornada para conquistar aquele objetivo, você calculou um esforço X para recompensa X. E quando você chega até esse objetivo, cara, parece que você gastou mais do que você realmente obteve de recompensa. Na maioria das vezes é assim, cara. Claro que tem exceções, né? E cada ser humano é um universo. Mas dentro da minha realidade, dentro da minha bolha, eu já vi isso, cara, se repetir diversas vezes. Antes de você chegar no seu objetivo, você já está com outro em mente e você, às vezes, nem comemora aquele objetivo que uma vez foi tudo. Entendeu? E a vida, cara, ela tem muitas variáveis, entendeu? Tem família, alimentação, aí ciclo social e metas individuais. E tem o seu objetivo central, né? E cada coisa vai te puxando, jogando para um lado e para o outro e fazendo você se desviar. E eu optei, né? Aliás, minto, eu não optei. Eu fui forçado a trilhar um caminho sem distrações, sem variáveis. Porque a minha personalidade e a minha cognição, ela não permite variáveis. Não é uma questão de disciplina, né? Disciplina é muito mais uma questão de necessidade do que de conhecimento ou de algum mantra de guru ou de coach. É realmente você precisar daquilo, é você focar 100% não por ego, não por vaidade, não por um troféu, mas por necessidade.
E eu, cara, até hoje, né? Agora eu tô trabalhando menos, né? Eu já trabalhei 60, 70 horas por semana, agora eu trabalho só 40, né? E mesmo assim, cara, ainda é muito difícil pra mim gravar um vídeo, ou estudar, ou fazer uma academia, ou ter um ciclo social. Eu tenho que escolher, entendeu? Eu normalmente, o que eu avalio da minha cognição é que eu consigo fazer uma coisa e meia. E no momento eu trabalho e mais ou menos tô estudando inglês. Mas enfim, é possível, cara, você remover muitas variáveis da sua vida. Tem muita coisa que tá só fazendo peso, entendeu? E que não necessariamente contribui. Uma coisa que eu me pergunto sempre, né? Eu até. Isso aqui foi. Eu escrevo bastante, né? Inclusive, eu quero até fazer um vídeo sobre os benefícios de escrever, porque ele te ajuda na cadência do pensamento. Às vezes você pensa muito rápido, né? Você tem aquele. Quase que uma síndrome do pânico, você tá ali aflito. E escrever, cara, te ajuda a regular a velocidade do pensamento, também te ajuda a contrastar o seu pensamento com a realidade, porque quando você escreve, o problema ele parece muito menor do que ele realmente é. Enfim, tem uma série de benefícios e logo logo vai sair um GPS sobre isso. Mas eu escrevi aqui, deixa eu achar aqui, que desde criança eu me questiono sobre a relevância das coisas que eu não tenho, entendeu? O quão importante é aquilo que eu nunca tive. Entendeu? Porque se eu fui feliz sem aquilo, se eu me alimentei sem aquele outro alimento, né? O quão importante é o novo, o quão essencial ele é, entendeu? E quando eu falo sobre o novo, eu não falo sobre experiências, né? Porque eu acredito que experiências novas são sempre bem-vindas, né? E claro que isso indiretamente está atrelado ao material, mas eu falo ao material em si, tipo assim, o quanto eu preciso de um carro novo, de uma roupa nova, de uma viagem nova, entendeu? O quanto o material ele é realmente essencial, o quanto ele interage de maneira produtiva e não só acumulatória, entendeu? Mas enfim, basicamente é sobre não sucumbir ao material em troca da razão, entendeu? Talvez seja mais no sentido de não se vender em troca de ser autêntico, mas eu adapto também a questão do materialismo, né? Que a gente tenta preencher o vazio espiritual, com coisas materiais, mas o vazio espiritual só pode ser preenchido com sentimentos, né? Com coisas além da metafísica. E e eu vejo, cara, tipo assim, longe de mim julgar quem tenta preencher o vazio com material, porque seria hipocrisia, né? Todo mundo faz isso. Mas eu vejo esse vazio, cara, com bons olhos, sabe? Eu vejo esse vazio como um terreno que a gente guarda pra velhice. É algo que eu não tenho a ansiedade de preencher. Eu não tenho que preencher esse vazio agora. Eu sinto ele e não é que eu vá à igreja para preencher ele, ou que eu tente preencher ele com a garota, ou com a amizade, né? Não que isso seja errado, né? Mas eu tô falando do meu posicionamento, da forma como eu lido com esse problema, né? Eu deixo ele lá reservado, cara, porque um dia eu quero preencher esse vazio com amor aos meus filhos, com amor aos meus pais, com presença, entendeu? No momento eu tô no exterior, né? Mas esse vazio, cara, ele vai sim ser ocupado com sentimentos, mas ele não precisa ser agora. Eu não preciso resolver a minha vida hoje, entendeu? E é isso que muita gente não pensa. Muita gente sente aquele vazio e logo interpreta, né? Não sei se por medo ou por senso comum, aquela afobação, né? Eu não tenho que resolver, eu tenho que parar isso, mas eu vejo esse vazio como aquele terreno que você compra no interior e que um dia você pretende construir uma chácara, né? E tudo isso, né? Essa é a metáfora que eu faço comigo mesmo. Bem, o caminho mais rápido nem sempre é o mais curto, entendeu? Então, evite atalhos. É isso. Eu acho que, por primeiro, ficou bacana e adeus.